Olá, boa tarde. Veio aqui ao meu pensamento, hoje é dia feriado aqui. Eu, enquanto estava aqui a preparar as aulas para amanhã, um dia cheio de aulas, e estava aqui a preparar e depois de terminar, aqui debaixo está um dia, estamos no dia 5 de outubro, mas parece verão, e aqui à sombra, de repente veio assim uma passagem. Devido a vários pensamentos que eu tenho estado, veio aqui uma passagem que está em 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 12. O apóstolo Paulo está a escrever uma carta ao seu discípulo novo, jovem, Timóteo. Se puderem ler, ele enviou 2 cartas, não é? A segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, pelo que dizem os historiadores e os teólogos, foi a última que Paulo escreveu a Timóteo antes de ser decapitado. E na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, na verdade ele abre o coração. A forma como o apóstolo Paulo escreve é de um pai para um filho. E ele abre o coração e ele diz-lhe assim, eu vou voltar a dizer, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, ele diz-lhe assim, que ninguém te despreze. No contexto em que ele está a falar, ele está a dizer que ninguém te despreze por seres novo, mas ser um exemplo. Mas eu queria pegar nesta frase, que ninguém te despreze, que ninguém te despreze. Hoje em dia nós passamos por situações em que nós possamos passar para limites, ou temos a tendência, a nossa natureza, de termos um senso de superioridade em relação às outras pessoas, ou então nós temos um senso de inferioridade. O objetivo da palavra de Deus e de Jesus ter vindo, ter trazido novamente a revelação de como nós podemos ser equilibrados, porque Jesus foi o segundo Adão. Adão era perfeito antes do pecado, mas depois veio o completo desequilíbrio. O pecado tomou conta e o ser humano é desequilibrado. O ser humano é desequilibrado. Ora tomba para um lado, ora tomba para o outro. E independentemente de Jesus ter trazido o ensino, o seu ensino, que eu considero eu costumo dizer, eu dizia em inglês quando eu ministrava lá, que a característica mais espetacular do caráter de Cristo é a humildade. Mas ser humilde não é ser subserviente, não é ser escravo. Ser humilde tem muito que se lhe diga. Ser humilde é não nos considerarmos superiores a ninguém, mas ao mesmo tempo não nos considerarmos inferiores a ninguém. Ser humilde é sabermos quem somos nele. Jesus disse dele mesmo, no capítulo 11, versículo 28 a 30 de Mateus. Ele diz assim, vindo a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Jesus disse dele mesmo, eu sou humilde. Então ele é o padrão. Ele é o modelo de humildade. Mas Jesus nunca se deixou dominar por ninguém. Jesus é o homem perfeito, homem-Deus perfeito. Ele sabia quem era, ele tinha a sua agenda, ele ouvia de Deus, ele orava a Deus por vezes noites inteiras. Até de madrugada, está em muitos versículos das Escrituras, dos Evangelhos. Ele era humilde, mas ao mesmo tempo ele nunca se deixou controlar pela pressão da opinião pública, nunca se deixou controlar pela opinião de ninguém. E ele não era orgulhoso. Ele vivia de convicções e não de conveniências, mas ele era humilde. Ao mesmo tempo que eu estou a falar isto, eu comecei a falar aquele versículo de que ninguém vos despreze. Isto está nas Escrituras. Foi o apóstolo Paulo a dizer que ninguém vos despreze. Há uma passagem também que eu queria aqui buscar
de Jesus. Jesus diz dele mesmo, está lá em Filipenses. Do apóstolo Paulo também, quando escreve aos Filipenses, o apóstolo Paulo está a falar de Jesus e ele diz assim, um dos versículos mais tremendos das Escrituras. No capítulo 2, a partir do versículo 5, ele diz que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se humilhou a ele próprio, tornando-se homem, e sendo homem, humilhou-se a si mesmo por morte e morte de cruz. E depois diz assim, por isso Deus o exaltou soberanamente, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que toda a língua confesse, mesmo que as pessoas, o ser humano hoje não confesse que Jesus Cristo é Senhor, um dia vai ter que confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Toda a língua confesse, todo o coração vai ter que admitir que Jesus Cristo é Senhor. Mas o próprio Jesus se humilhou a Ele mesmo. Mas ele ao humilhar-se, Ele anulou-se a si mesmo. Não. O anular significa que Ele considera cada ser humano igual a si mesmo. Ser humilde é considerar cada pessoa igual a nós mesmos, nem superior, nem inferior. Nós não somos nem superiores, nem inferiores. Agora, de repente, veio aqui para terminar, eu só queria falar aqui alguns minutos sobre este aspecto, que ninguém vos despreze. Que nós saibamos quem somos em Cristo. Aquela passagem tremenda. Estou a falar de humildade, da humildade de Cristo. Ele foi humilde. O próprio Moisés, agora no Antigo Testamento, ele foi dito que era o homem mais manso à face da terra. Humildade tem a ver com mansidão. Mansidão e humildade são irmãos. Significa nós sermos cordiais com as pessoas, respeitarmos a sua opinião, não impormos. Nós expomos a nossa opinião, mas não impomos a ninguém. Aquele que é o verdadeiro cristão. Cristão no sentido de seguidor de Cristo. Não é cristão de ser de uma religião. Cristão de seguidor dos ensinos de Cristo. Não impomos. Jesus nunca se impôs a si mesmo, nem nunca impôs a sua doutrina a ninguém. Ele era o ser mais, desculpem dizer isto, cavalheiro que existe. Deus é um cavalheiro. O verdadeiro amor não impõe, o verdadeiro amor liberta. Esta é uma das passagens que eu agora vou dizer para terminar este vídeo, sobre aqui um equilíbrio, que ninguém vos despreze, saibamos quem somos. A humildade não tem nada a ver com nós nos anularmos a nós mesmos, mas ao mesmo tempo servirmos. Servirmos. Quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. É uma máxima. Em inglês que eu traduzi agora. E naquele capítulo tremendo de João 13, num dos últimos momentos de Jesus com os discípulos, até me arrepia cada vez que eu falo sobre isto. Jesus era considerado pelos próprios discípulos superior ao imperador romano. Ele atraía milhares de pessoas, ele virou de pernas para o ar a nação de Israel. Ele era Deus, ele era o Messias que era esperado, foi rejeitado pelo seu próprio país, pelos seus. Os seus não o receberam, mas todos quantos o receberem, lhes é dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Está lá no primeiro capítulo do Evangelho de João. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos os que receberam são chamados, se lhes dá o poder de serem chamados filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. E eu costumo dizer isto, as conversas é como, mas isto vem à minha mente, nem todos são filhos de Deus. Todos quantos recebem Cristo como Senhor e Salvador, lhes é dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus até reconhecermos Cristo como Senhor e Salvador. Ponto final. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Acabou, não há mais discussão sobre isso. Só vai para o céu, só vai para conhecer o Pai através de Cristo.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Mas eu vou continuar com esta passagem tremenda de João 13. Nos últimos momentos de Jesus com os discípulos, eles tinham visto Cristo, eles consideravam Cristo. Eles nem sabiam o que estavam a experimentar durante 3 anos e meio. Eles tinham visto o que mais ninguém viu e nunca mais ninguém vai ver, em parte, alguns dos milagres. Apesar de que Jesus disse em capítulo 14 de João, versículo 12, aquele que crê em mim fará os mesmos milagres que eu fiz e maiores ainda. Maiores não em qualidade, mas em espetacularidade, mas maiores em quantidade, porque Jesus só viveu 3 anos e meio. E aqueles que seguem Cristo têm o Espírito Santo e podem fazer os mesmos milagres que Jesus fez. Porque Jesus não atuou, não fez nada nesta terra sem o poder do Espírito Santo. Quando ele foi batizado por João Batista, como uma pomba, o Espírito Santo veio sobre ele e foi aí que começou o ministério dele. Mas pronto, em capítulo 13 de João, aqui falando de humildade e que ninguém vos despreze, que a humildade não significa a gente ser uns escravos das pessoas. Ninguém vos despreze. Seja equilibrado. Saiba quem é em Cristo. Em Cristo. E Jesus, na última ceia, eu já uma vez falei isto num vídeo, alguns se calhar que já têm visto os meus vídeos, e graças a Deus por isso, eu quero-vos agradecer, nunca tinha dito isto, quero-vos agradecer às centenas e centenas e centenas de pessoas, principalmente no Facebook, mas também no YouTube, no meu canal do YouTube, que continuamente, eu estou a falar isto de uma forma contínua de meses e anos, ouvem, e não só ouvem, como publicam no seu Facebook, e continua a espalhar a palavra porque sentiu algo, porque sentiu que não é a minha palavra, mas sentiu que é a palavra de Deus. Muito obrigado. Por isso, vai receber o galardão de Deus por isso. Então Jesus, naqueles últimos momentos, eles sabiam, os discípulos, porque era uma tradição da altura que algum deles tinha que lavar os pés dos outros todos, porque iam comer. E alguém tinha que se humilhar, entre aspas, a esse nível. Mas ninguém queria se humilhar a esse nível, porque como se naquela cabeça, eu consigo imaginar o que aquelas cabeças dos discípulos estavam a pensar. Não, eu não vou lavar os pés ao João. Eu não vou lavar os pés ao Judas. Eu não vou lavar os pés. Não, eu não sou menor que eles. Então Jesus, no maior ato de humildade da história da humanidade, sem dizer uma palavra, pegou numa bacia, está lá escrito em João capítulo 13, uma bacia com água, com uma toalha, e pôs-se de joelhos em frente a cada um dos discípulos que tantas dores de cabeça lhe tinham trazido. E começou a lavar os pés sem dizer uma palavra. O lavar os pés dos discípulos era uma tradição em que o escravo da casa, quando chegava ao seu senhor, era a primeira coisa que fazia antes de o senhor da casa, que tinham escravos, começasse a comer. Jesus assumiu a postura, o lugar de um escravo. Houve um silêncio de morte. A Bíblia não diz, mas eu sei que houve um silêncio de morte. Não se atreveram a falar. Se calhar alguns deles ficaram corados de vergonha. Porque o Senhor dos Senhores, alguém que eles consideravam superior ao imperador romano, tinha visto os maiores milagres, de repente humilha-se a si mesmo para servir, sem deixar de ser quem ele era. Ele deu-os um exemplo, ele disse, vocês ainda não percebeis o que eu vos faço agora, mas um dia irão entender. E ele lava os pés aos discípulos, ninguém abriu a boca, mas quando ele chega a Pedro, Pedro diz aquelas palavras mundialmente conhecidas. Mestre, de forma alguma tu me lavarás os pés. Ele nem sabia o que havia de fazer. Pedro nunca conseguia ficar calado. Sempre tinha alguma coisa a contrariar aquilo que Jesus estava a fazer. Eu tenho uma mensagem sobre isso, mas depois Pedro foi transformado por Jesus para ser o líder. Mas Jesus olha para ele, provavelmente de forma séria. Olha nos olhos, está em frente a ele de joelhos, em frente a Pedro e diz, olha Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não entendes agora aquilo que eu te faço, mas um dia vais entender. Se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Pedro ficou chocado e disse, mestre, se é assim, lava-me os pés, lava-me as mãos, lava-me a cabeça.
quero terminar aqui. Vem-me ao coração esta palavra de versículos bíblicos, mas começou com 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém vos despreze. Ninguém vos despreze. Filhos, filhas de Deus. Nós estamos nesta terra. Sabe uma coisa? Agora vem de repente. Jesus disse nas bem-aventuranças, está lá em Mateus, capítulo 6, capítulo 5, 6 e 7, mas ele diz-lhes assim: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Jesus disse ele próprio: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não ficará em trevas, mas tem a luz da vida. Mas depois ele diz aos discípulos: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Todos a vão ver. Não se coloca uma candeia debaixo da mesa, mas no alqueire, ou no, como é que se diz, velador, para que todos sejam iluminados numa casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Ouça, assim brilhe, vocês sois a luz do mundo, o sal da terra. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras não é obras de grandes coisas, é obras dos frutos do Espírito, do amor, da paz, da alegria, da bondade, da benignidade, da mansidão, da temperança, do domínio próprio, da perseverança. O trato que nós tratamos, os frutos do Espírito, os frutos de Cristo em nós para com as pessoas. Vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Vendo as vossas boas obras, vendo Cristo em vós a esperança da glória. Como disse o apóstolo Paulo no capítulo 2, versículo 20 de Gálatas: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ao nós caminharmos, nós não vivemos, é Cristo que vive em nós. A nossa boca, a maneira como tratamos as pessoas, é o que o apóstolo Paulo disse. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sede o bom aroma de Cristo, o bom perfume de Cristo. Vós sois o sal da terra. Que ninguém vos despreze. Não sede orgulhosos, não sois mais que ninguém. Vede o exemplo de Cristo, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Tomando a forma de homem e depois tomando a forma de servo para nos salvar. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta. Ouça isto. Ou seja, o sal é o que dá sabor. O sal é o que dá sabor. Nós não podemos ser insonsos como cristãos, como seguidores de Cristo. É para fazermos a diferença, é para Cristo em nós, a esperança da glória, ao nós nos andarmos, as nossas mãos é as mãos de Cristo, os nossos pés é os pés de Cristo. A maneira como falamos, a maneira como tratamos as pessoas, é Cristo em nós a esperança da glória. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, para ser lançado nas ruas e ser pisado pelos homens. Foi Jesus que disse isso. Então, seguidores de Cristo, aqueles que são filhos de Deus, filhas de Deus, não se tornem insípidos, sejam a luz do mundo, que ninguém vos despreze, mas sejam humildes como Jesus foi humilde. Como disse o apóstolo Paulo na Epístola aos Filipenses, no capítulo 2, sede imitadores de Cristo. Em nome de Jesus, Deus vos abençoe.